Como produzir em uma semana o que a maioria das pessoas demora 1 ano para produzir? Bom, nesse vídeo a gente vai falar basicamente o modelo mental que eu utilizo para conseguir estar ciente de mim mesmo, ou seja, estar presente no meu dia e conseguir produzir muito mais, sem ficar muito ocupado com coisas vagas e focando naquilo que realmente importa. Bom, para a gente entender isso, a gente precisa entender os diferentes estágios da nossa vida. Basicamente, quando a gente nasce, dos 0 aos 25 anos, a gente é considerado uma pessoa jovem. Dos 25 aos 60 anos, a gente é considerado um adulto. E dos 60 aos 80, a gente é considerado um idoso, propriamente dito. E qual que é a ideia aqui por trás desse conceito? A ideia por trás é que a maioria das pessoas, elas trabalham, elas vão estudar ali até os 25 anos, e dos 25 anos em diante, elas vão começar a trabalhar para que no final tenha aquele sonho, que a sociedade impôs na gente de, cara, você vai trabalhar a sua vida inteira para você poder curtir quando você tiver uns 60 anos de idade. E qual que é o problema disso? Não existe nenhum problema nessa frase em específica. Até porque eu me vejo trabalhando até os 60, 70 anos, se Deus quiser. O problema é você trabalhar com algo que você não gosta, ou você trabalhar só por trabalhar, você ficar naquele modo zumbi. E esse modo zumbi é o que realmente mata as pessoas por dentro. Só que você só consegue chegar nesse nível quando você começa a agir. E por quê? Porque quando você é novo e você não age, você só fica na teoria, só fica estudando faculdade, só fica estudando as partes teóricas da vida, você não está arriscando e você não está vendo como que funciona a vida na prática. Você não está, por exemplo, cara, eu vou vender, vou aprender a vender, às vezes eu vou me suceder ali a trabalhar num emprego que não paga o que eu acho que eu mereço, mas eu vou aprender a vender, eu vou arriscar, eu vou, editar vídeo, vou aprender a editar. Vou aprender a fazer código, a programar. E aí, a partir desse momento, você vai fazendo várias coisas até você encontrar aquilo que você realmente gosta. E aí, é nesse momento que as coisas começam a fazer mais sentido. Para pensar, quem são aquelas pessoas que realmente te ajudam a evoluir? É aquelas pessoas que falam que você deve fazer aquilo ou aquilo, eu acho que você deve trabalhar com isso, eu acho que você deve trabalhar com aquilo. Pelo menos na minha vida nunca foi assim. As pessoas que falaram ou falam até hoje o que eu devo fazer são as pessoas que eu menos escuto, para falar a verdade. Agora, as pessoas que eu mais escuto são as pessoas que fazem as perguntas certas para mim. Por quê? Porque com as perguntas certas eu consigo chegar na minha própria conclusão. E chegar na minha própria conclusão faz com que eu tome uma decisão certeira. Tome uma decisão que eu não me arrependa e fique culpando outra pessoa por ter escolhido por mim. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a minha mãe, ela falava para eu fazer sempre faculdade, Faculdade sempre foi uma coisa muito importante na vida dela e eu não tenho nada contra a faculdade em si. A faculdade eu acho uma grande oportunidade para você evoluir, para você, conhecer novas pessoas, aumentar o seu ciclo social. Só que para o meu momento, quando eu tinha 18 anos, não fazia sentido, porque eu estava numa operação que estava fazendo ali, múltiplos 6 dígitos por mês no marketing digital. Então, a gente basicamente lançava um curso ali, a gente estava fazendo um lançamento de um curso e esse curso estava dando muito certo. E o que eu estava vendo, o que eu tinha acesso ali, trabalhando com as pessoas que eu estava trabalhando nesse projeto, abriu minha mente. E abriu minha mente de um jeito que, se eu não tivesse agido, se eu não tivesse tido proatividade para correr atrás dessa oportunidade, de estar ali junto com aquela operação rodando, de trabalhar ali perto, lado a lado e aprender absolutamente tudo que eu pudesse, eu não teria acesso e eu não teria enxergado essa oportunidade, que é trabalhar com marketing digital, que é trabalhar com uma empresa de educação propriamente dito, Que, para quem não sabe, eu tenho uma empresa de educação hoje, então eu trabalho com isso. Então, se eu não tivesse agido no início da minha vida e tivesse seguido um conselho que a minha mãe, sem contexto, claro que ela queria o melhor por mim, ela não queria o pior, ela queria o melhor. Só que a partir do momento que eu entendi que, abriu a minha mente, eu tenho uma nova possibilidade, essa possibilidade eu gostei muito. A partir desse momento, eu comecei a agir com minhas próprias pernas. E isso me fez agir de uma forma que eu não me arrependesse depois. Porque provavelmente se eu tivesse seguido o conselho que ela tinha me dado, eu provavelmente teria me frustrado depois, porque não foi uma decisão minha. E a partir desse momento eu quero compartilhar com você 4 perguntas que literalmente transformaram a minha vida e transformaram a forma que eu vejo qualquer tipo de conselho também. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com você as 4 perguntas que me fizeram literalmente acordar para a vida. Mas eu não quero que você veja esse vídeo, feche e não faça nada a respeito. Amanhã, quando você acordar, eu quero que você pense nessas 4 perguntas antes de começar o seu dia.
Então a primeira pergunta é, se fosse impossível fracassar, o que eu faria? Bom, eu acabei de contar para você o exemplo da faculdade, né, que minha mãe queria que eu fizesse, mas eu escolhi empreender ao invés de fazer uma faculdade de administração, por exemplo. Mas o que me possibilitou tomar essa decisão? O que literalmente me acordou para a vida nesse momento? Foi enxergar o upside do outro lado. Então, assim, eu enxerguei que, cara, empreendendo eu posso ter um resultado muito, muito legal, que é praticamente impossível eu ter seguindo um caminho de emprego, né, de faculdade ali e tal. Não tem nada de errado com isso, só não era o que eu queria para minha vida, tá? Se você, cara, se identifica com fazer faculdade, trabalhar no mercado corporativo, eu acho que você, cara, tem tudo para ser brilhante também. Mas a ideia aqui era escolher algo que eu tivesse prazer. E aqui é essa ideia de, se você não pode fracassar, se você empreendendo, você não pode fracassar, você escolheria empreender ou você escolheria ser empregado? Você escolheria fazer a faculdade ou você escolheria, cara, acreditar na sua ideia e empreender e estudar cursos por fora e correr atrás de informação? O que você faria se você não pudesse fracassar? Se pergunte isso e eu tenho certeza que você vai começar a tomar decisões mais certeiras, de uma maneira mais simples. A mesma coisa com produção de conteúdo. Eu sempre quis produzir conteúdo para o Instagram, para o YouTube, etc. Mas eu nunca tomava essa decisão. Porque eu ficava pensando, o que as pessoas vão achar de mim, o que eles vão falar, etc, etc. Mas a verdade é que, cara, ninguém tá nem aí pra você, tá todo mundo no centro da sua própria vida. É como se fosse um efeito holofote, né? Você tá ali e você acha que aquele holofote só brilha pra você, mas na verdade todas as pessoas têm um holofote em si mesmo. Só que eu só decidi começar a produzir conteúdo quando eu entendi que, cara, mesmo se eu fracassar nisso aqui, vai ter valido a pena, porque eu quero fazer isso. Então, se eu não fracassasse, se fosse impossível fracassar e eu tivesse resultado fazendo isso, cara, eu faria essa decisão, eu tomaria essa decisão. Então, foi justamente isso que eu fiz. Então, se pergunte, se fosse impossível você fracassar, o que você faria? Segunda pergunta, o que eu terei mais orgulho daqui a um ano? Não no sentido de se achar, né, aquele orgulho ali, cara, me sinto orgulhoso e tal. Não, mas no sentido de se sentir bem consigo mesmo. De olhar no espelho e falar, cara, eu tomei as decisões certas. De olhar no espelho no final do dia e falar, cara, esse dia foi bom, independente do resultado. Eu agi da forma que eu tinha que agir, eu cumpri a minha palavra. Então, como você consegue se orgulhar? O que você tem que fazer para se orgulhar daqui a um ano? E aqui deixando muito claro, tá, pessoal? Não é você se sentir orgulhoso daquele jeito de se achar, etc. Não, aqui é no sentido de se sentir bem consigo mesmo. De você olhar para o seu ano que passou e falar, cara, eu agi da forma correta. Eu estou orgulhoso de mim pelo que eu conquistei esse ano. E é justamente isso que você tem que pensar. Um exemplo muito claro disso é você escolher coisas, você escolher atividades e resultados finais que fazem sentido, que você vai se orgulhar. Como, por exemplo, colocar o shape. Eu tinha essa meta de colocar um shape, né, de ficar forte ali mesmo. E, cara, quando eu tomei essa decisão e quando eu ganhei ali alguns quilos, né, já ganhei mais de 15 quilos aí, acho que foram 20 quilos no total que eu já ganhei. Eu era uma pessoa muito magra e hoje, claro que eu não sou a pessoa mais forte do mundo, mas eu já evoluí muito do que eu era. Então, cara, eu me sinto sim orgulhoso do que eu estou conquistando, do que eu estou fazendo, porque isso está alinhado ao que eu quero ser no futuro. Então, toda vez pensa, o que você tem que fazer, quais são as atividades que você tem que fazer para você se sentir orgulhoso daqui a um ano. Né? Por exemplo, eu quero colocar o shape. Então, cara, você vai seguir a dieta ali por boa parte do ano, né? Eu quero trocar de emprego. Beleza, você está procurando novos empregos? Você está procurando oportunidades melhores? Está conversando com gente? Eu quero sair do meu emprego e criar empresa. Beleza, você está estudando sobre como é criar uma empresa? Você está estudando sobre as oportunidades que estão ao seu redor? A partir desse momento, se você começa a ficar mais ciente e sair dessa vida zumbi, você começa a entrar num modo que você vai se orgulhar e você vai conseguir produzir muito mais do que a maioria das pessoas produz. Muitas vezes, nesse discurso motivacional do Instagram e do TikTok, as pessoas ficam falando que você tem que fazer aquilo, que você tem que vencer a preguiça. E tá tudo certo, né? Só que quando você, cara, faz só coisa que você não gosta, trabalha num lugar que você não gosta, por pura disciplina e constância, como esses vídeos motivacionais falam, você está esquecendo da parte mais fundamental da vida, que é aproveitar ela. A gente não sabe se a gente vai morrer daqui a um dia ou se a gente vai viver 100 anos, a gente não sabe disso. Mas a ideia é, você está aproveitando a sua vida no máximo? Você está fazendo algo que você vai se orgulhar daqui a um ano? Se sim, cara, você está indo no caminho certo. E a terceira pergunta é, quais são as 3 coisas que eu preciso parar de fazer?
Sempre existe algumas coisas que sabemos que a gente precisa parar de fazer para atingir aquele sonho que a gente tem. Isso é óbvio, né? E um exemplo muito claro disso foi quando eu comecei a treinar também, eu começava a ver vídeos sobre dieta e treino, e eu percebia que, na maioria das vezes, as pessoas que tinham o resultado que eu queria ter, eles não tomavam álcool, não ficavam bebendo refrigerante, nem nada disso. Então, o que eu identifiquei? Eu falei assim, cara, eu preciso parar de fazer algumas coisas para ter aquele resultado que eu quero ter. Então, eu parei de tomar refrigerante, eu parei de tomar tanto álcool. Claro que uma vez ou outra ali eu tomo álcool. Agora, refrigerante, eu abominei 100%, então eu não tomo mais. E essas coisas, esses trade-offs, né, essas trocas que você faz, é justamente para você entender que você precisa parar de fazer algo para ter aquilo que você quer também. Ser produtivo não é só sobre fazer mais, e sim sobre fazer as coisas certas. E para fazer as coisas certas, você precisa parar de fazer as coisas erradas, né? É óbvio quando eu falo assim, mas é muito complexo quando a gente para analisar a nossa própria vida, né? Às vezes a gente está fazendo algo ali, mas aquilo não está alinhado ao que você quer ser ou que você quer chegar. E o que isso fez? Isso me possibilitou ter um resultado muito maior no meu corpo que todos os anos que eu tentava equilibrar aquelas duas coisas juntas, né? Que eu tomava refrigerante, tomava álcool ali e eu não conseguia ter resultado nenhum, né? Não fazia dieta nem nada disso. E cara, se você tenta toda hora ficar no equilíbrio, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque o equilíbrio, você está ali parado, né? Para você chegar num lugar que você quer chegar, você não vai ser um caminho reto, você vai ter que subir uma rampa, e para subir a rampa, cara, vai desequilibrar. E toda decisão que você toma, vai ter uma coisa que você também vai ter que deixar para trás. Então, escolha as coisas importantes. Por exemplo, juntar dinheiro. Se eu quero juntar R$1 milhão, beleza, eu tenho que, cara, trabalhar mais, eu tenho que escolher as estratégias certas, estudar, me tornar uma pessoa melhor, mas o que eu tenho que fazer também? Eu tenho que parar de gastar muito, eu tenho que parar de gastar dinheiro demais, parar de aumentar o meu padrão de vida bizarramente, porque senão eu nunca vou conseguir juntar aquele dinheiro. Então pare para pensar, quais são as pelo menos 3 coisas que você precisa parar de fazer para alcançar os seus sonhos. Então entra nessa reflexão, pensa, e chega numa resposta aí, anota, vai escrevendo realmente para você achar essas respostas, que eu tenho certeza que vai trazer uma clareza enorme para a sua vida. E a quarta e última pergunta é: qual conselho eu daria para alguma pessoa que estivesse na minha exata situação? Se você se sente travado, se distancie dessa situação e imagine que outra pessoa está passando por isso também. O que você falaria para essa pessoa? Agora pare para pensar, por que fazer isso? Porque é muito mais fácil dar conselhos do que escutá-los. É só parar para pensar, quantas pessoas não ficam dando um infinitos conselhos para sua vida? E até você mesmo, quantos conselhos você já não deu para as pessoas próximas? Porque é muito mais fácil você dar conselhos do que você escutá-los. Então, como você acorda para a vida e faz mais em uma semana do que a maioria das pessoas fazem em um ano? Não é com hack de produtividade, não é com planilha, nem nada disso. O que você precisa é parar de procurar vídeos no YouTube e responder essas 4 perguntas que eu fiz nesse vídeo, entrar numa reflexão profunda consigo mesmo, porque eu tenho certeza, quando você tiver essas 4 respostas, a sua vida vai clarear muito. Bom, então vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos também.